Meus irmãos, o nosso texto encontra-se na primeira carta escrita por João, capítulo 2, verso 20. João escreve sobre a unção que nós já recebemos. No verso 20, a igreja estava sendo informada pelos inimigos de Cristo a respeito de algo novo, de uma nova revelação. E João diz: filhinhos, no verso 18, já é a última hora. E quando ele diz, já é a última hora, João não está descrevendo a duração de um tempo, mas descreve um tipo de tempo, ou fala a respeito de um tipo de tempo. Como ouvistes que vem o anticristo, e também agora muitos anticristos, aqueles que são contra o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Senhor. Pelo que conhecemos que é a última hora, eles saíram de nosso meio, não permanecem na igreja. A heresia tem perna curta, vida curta no meio da igreja. Saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Agora para o verso 20. Aí João diz: e vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não é preciso uma nova revelação, um novo conhecimento a respeito desse assunto. Vocês conhecem. Verso 20. Porque o Espírito está dentro de nós. Curva a sua cabeça, meu irmão. Vamos orar ao Senhor. Eu gostaria muito que Deus, através do seu Espírito, iluminasse a nossa mente de tal forma que a palavra seja de fato compreendida. Possamos compreender o que é unção, o poder do Espírito. Eu tenho falado ultimamente muito sobre esse tema. E por que eu tenho falado? Porque essa é a maior carência do povo de Deus. Não é falta de conhecimento. Conhecimento a gente adquire. É falta de unção, é falta de poder, é falta da verdadeira adoração. Como dizia no início, Jesus é para ser adorado, Ele é Deus. Não é somente um líder seguido. Não é um militar, um general de brigada. General de brigada é para ser obedecido. Jesus é Deus, é para ser adorado. E quando o adoramos, nós o imitamos. Imitamos o seu ministério, a sua vida. Imitamos a sua fala, enfim, nós somos discípulos de Jesus. Amém, meu irmão? Pai querido,
ilumina a nossa mente, ilumina a nossa alma, Senhor, pois queremos compreender o que é unção do Espírito, o que é esse poder do alto, esse poder do Espírito, que se apresenta na vida de um verdadeiro adorador, de um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. E nós somos adoradores, somos discípulos, adoramos a Jesus, portanto, suplicamos, te rogamos, ó Deus, que essa unção do céu também esteja em nós, sobre nós, dentro de nós. E a igreja de Cristo seja reconhecida pelo mundo não pelos escândalos, não pelo que deixa de fazer. A igreja seja reconhecida exatamente por conta da unção do Santo Espírito de Deus. Assim, ó Deus, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem assentar, irmãos. Meus amados, Tertuliano, um dos pais da igreja, escreveu que no início do trabalho cristão havia uma prática interessante, muito praticada, era comum. O batismo com água era acompanhado pela unção com óleo. Era uma prática da igreja iniciante. Certamente, meus queridos, os primeiros crentes praticavam literalmente o que ensina Eclesiastes 9:8. O que diz Eclesiastes 9:8? É um texto conhecido. Eu decorei esse texto logo no início de minha fé. Logo quando comecei a ler a Bíblia. Jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. E certamente, meus amados, o texto de Eclesiastes, evidentemente, está se referindo ou ensinando a respeito do símbolo do Espírito Santo, que é exatamente o óleo. Simbolizando, portanto, a unção do Espírito Santo. Unção que a igreja precisa hoje. A unção que os servos do Senhor tiveram no passado, receberam no passado. E basta a gente olhar para os ministérios que a Bíblia nos apresenta, dos profetas, dos juízes, dos patriarcas, enfim, de homens e mulheres que caminhavam com Deus, que eram crentes, que adoravam o verdadeiro Deus.
João menciona esta unção no texto que lemos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Eu quero ler para vocês o que diz a Bíblia Viva, essa paráfrase da Bíblia Viva, do verso 20. A paráfrase do verso 20. Mas vocês não são assim, porque o Espírito Santo veio sobre vocês. Cremos nisso. É revelação bíblica. É verdade doutrinária da Bíblia. O Espírito Santo, em nome de Jesus. Poder extra. Poder não para aparecer diante das pessoas, para ficar famoso, até porque a fama humana é efêmera, ela é rápida demais, é passageira. Poder extra para realizar a obra do Senhor. Poder extra para trabalhar em prol do reino de Deus. Portanto, a unção nos dá liberdade e aptidão para fazermos a obra do Senhor. É para isso. Eu aprendi desde o início da minha vida cristã. Eu aprendi isso. Que a unção do Espírito, o poder do Espírito é dado ao cristão. Esse poder extra é dado ao cristão para a realização da obra do Senhor. E aí a obra permanece. É o fruto que permanece, como já dizia Jesus. É o fruto agradável aos olhos de Deus. É o fruto que honra a Deus, que glorifica o nome do Senhor. Segunda coisa, meus irmãos, a unção ou o poder do Espírito ilumina a palavra de Deus. Parece-me que foi o reverendo Hernandes que afirmou que nós estamos inseridos numa geração completamente analfabeta em termos de conhecimento da Bíblia Sagrada. Uma geração que não abre a Escritura. Uma geração que não conhece João 3,16. Uma geração que não consegue declinar o Salmo 23 sem abrir a Bíblia. Que não consegue declinar o Salmo 91 ou o Salmo 90, escrito por Moisés, sem abrir a Bíblia. A unção ilumina a palavra de Deus aqui em nossa mente. Quando um crente está cheio do Espírito Santo, esse crente devora a palavra. Come a palavra. Tem uma fome insaciável da palavra de Deus. Quanto tempo nós perdemos lendo ou assistindo outras coisas? Quantas pessoas que só pegam neste livro no domingo de manhã ou domingo à noite?
Por isso a igreja precisa da unção do Espírito, desse poder extra do Espírito Santo de Deus. Porque a unção do Espírito nos leva, meus amados, a experimentar, sabem o quê? A doçura da palavra de Deus. A palavra é como mel, é doce ao paladar. Experimentar a doçura da Bíblia. Chorar lendo um texto bíblico. Chorar lendo a respeito do ministério de Jesus. Como ele se aproximava das pessoas, como ele abençoava as pessoas, como ele curava as pessoas. O salmista diz no Salmo 119, verso 3. Exatamente isso que eu acabei de dizer. Ele diz: quão doces, quão suaves são as tuas palavras ao meu paladar, a minha alma. A minha alma, mais que o mel, a minha boca. É melhor do que o mel. E mel é uma comida saborosa para quem pode. O salmista está dizendo, é melhor do que o mel. Davi, no Salmo 19, verso 10, completa: são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que figura impressionante. Ele emprega para descrever o que significa a palavra de Deus para a sua vida. A palavra é mais doce do que o mel, ou destilar dos favos de mel. Então, meus amados, a unção nos leva a aplicarmos a palavra ao nosso coração e às necessidades dos outros. Primeiro, é aplicada à minha vida. De repente, nós decoramos o texto, somente a palavra, o texto escrito, para apontar para os outros. Quando a unção vem sobre nós, quando estamos cheios do Espírito Santo, a palavra, primeiramente, é aplicada à nossa vida. O Salmo 32, que nós lemos no início do culto, nos mostra esta realidade. Davi aplicando a sua própria vida, reconhecendo o seu próprio pecado, a sua própria iniquidade. E hoje a palavra que ele escreveu é agora aplicada à minha vida e aplicada à sua vida. Em terceiro lugar, a unção confere autoridade espiritual. Meus irmãos, o que falta hoje é exatamente a autoridade espiritual. Estamos vivendo um momento de grave crise de autoridade. Em todos os setores. Também dentro da igreja. A unção do Espírito nos capacita a exercer a autoridade para usar o nome de Jesus em oração. A unção nos dá autoridade para confrontarmos os demônios. Para confrontar, seja quem for.
para confrontar a injustiça. Por exemplo, quando foi que a igreja se levantou, ungida pelo Espírito, para confrontar a injustiça? Vou dar somente um exemplo. Revolução Militar de 64. O que fez a igreja? Quando os militares matavam do jeito que queriam, a igreja ficou pianinho. Não abriu a sua boca. Excetuando-se um presbiteriano, que falou contra, que se levantou contra, apontou os erros, a injustiça. A palavra do Senhor nos diz assim. Paulo em Colossenses 3:17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, autoridade espiritual. As demandas estão aí. O país enfrentando uma onda terrível de injustiça, de miséria, inclusive dentro das chamadas igrejas evangélicas. Homens que se levantam e em nome de Jesus constroem um império. E ficam milionários. Verdadeiros caciques ministeriais. Então, meus amados, a unção confere autoridade espiritual. Confere autoridade. A unção nos dá um amor e uma autoridade que vão além de nós. Sem medo, inclusive, de perder a própria vida. Durante o nazismo, levantou-se um homem de Deus, cheio de autoridade, se levantou contra Hitler, falou contra. Não somente ele, outras pessoas se juntaram a ele. Ele foi morto. Não havia medo. Ele estava cheio da autoridade do nome de Jesus, da autoridade dada pelo nome de Jesus. Não teve medo de confrontar os militares nazistas, a política nazista, o racismo nazista. Não teve medo. Autoridade espiritual. Em último lugar, meus amados, a unção traz resultados. A unção produzirá os efeitos pretendidos pelo Espírito. Pelo Espírito, não por mim. Pelo Santo Espírito, não pelo homem. Não pela denominação. Não pela igreja do homem. Pretendidos pelo Espírito. Se você abrir a sua Bíblia em Atos 10:38, Pedro vai explicar a Cornélio, lá em Cesareia, exatamente isso. A respeito do ministério de Jesus, do resultado do ministério de Jesus, da obra realizada por ele. Diz o verso 38, João dizendo a Cornélio:
como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Com poder. O qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Aí está o resultado. Aí está a obra feita para a glória de Deus. Se o Espírito Santo ungir, o ensino de uma aula de escola dominical, por exemplo, haverá uma atenção maior. Maior entendimento e verdadeiro aprendizado à luz da Bíblia. Não é despejar conhecimento que eu fui buscar nos livros. Eles ajudam. Mas eu preciso da unção do Espírito para ensinar com autoridade. E aí vem o resultado em nome de Jesus. Se o Espírito Santo ungir, o cantar de um hino, haverá uma sensação especial da bênção de Deus. Se a pessoa estiver ungida pelo Espírito, cheia do Espírito, se estiver na unção do Espírito Santo, a música e a poesia da letra constituirão uma verdadeira mensagem. Eu lembro de Wesley e Carlos Wesley, os dois irmãos, lá na Inglaterra. Enquanto Wesley estava pregando, o João Wesley pregava, Carlos, ungido pelo Espírito, Deus dava a ele aquela iluminação do céu. Ele escrevia uma letra. E assim terminava a pregação. Ele louvava ao Senhor. A mensagem, agora a mensagem cantada, e as almas arrependidas se voltavam para Deus. Por que nós estamos vendo isso mais? Porque as pessoas, meus amados, estão fascinadas com o gospel. Essa desgraça que surgiu. Não estão preocupadas com as almas, com a glória de Deus. Eu ouvi um pastor dizer o seguinte: você constrói um templo suntuoso e diz é para a glória de Deus. É mentira, é para a sua glória. Deus não precisa de templos. Essa é a verdade, irmãos. Essa é a verdade bíblica. E dizia mais aquele pastor: aí você climatiza. Ah, nossa igreja está climatizada para a glória de Deus. É mentira. Deus não tem nada a ver com isso. É claro que nós gostamos de um templo climatizado. Mas não é para a glória de Deus. É porque é melhor para a gente. Sejamos sinceros. Então, meu querido, se uma pessoa cantar um hino cheio do Espírito, haverá uma sensação especial da bênção de Deus. A música e a poesia da letra constituirão uma verdadeira mensagem. Se o Espírito Santo ungir um sermão, ele deixa de ser uma preleção e torna-se a mensagem de Deus. O sujeito não é um preletor, ele é um profeta de Deus.
pregando a verdade de Deus, pregando o Evangelho de Cristo. Se o Espírito Santo nos ungir, seremos verdadeiramente luz do mundo e sal da terra, para a glória de Deus. E quero finalizar, irmãos. Eu quero concluir mencionando o que Spurgeon escreveu sobre a unção. Abre aspas. Disse Spurgeon: é a unção, o poder, a unção extraordinária de Deus, não o talento que ganha o dia. É a unção espiritual extraordinária e não o poder mental extraordinário que necessitamos. Os gênios são bem-vindos. E se eles estiverem dentro da igreja, com a sua genialidade, ungida pelo Espírito Santo, eu digo aleluia, glória a Deus. Voltemos para Spurgeon. O poder mental. Escutem o que ele escreveu. Século XIX. Parece-me que ele está vendo essas megas igrejas de hoje. O poder mental pode encher uma capela, mas o poder espiritual enche a igreja com angústia de alma. É a unção do Espírito que dá ao homem essa angústia de alma, por conta do seu próprio pecado. O poder mental pode reunir uma grande congregação, mas só o poder espiritual pode salvar almas. E ele conclui, fechando aspas, o que precisamos é da unção espiritual. O que a igreja precisa hoje é da unção espiritual. Então, amados, segundo João, a unção está dentro de cada um de nós. O Espírito está dentro de cada um de nós. O que devemos fazer agora é dizer ao Espírito: Senhor, controla a minha vida. Somente isso. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Agora olhe para o verso 20. Verso 20. É o que eu acabei de ler. Verso 27. Quanto a vós outros, escreveu João, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele como ela vos ensinou. Amém. Então permita, meu irmão, que a unção que está dentro de você, o Espírito que está dentro de você, controle completamente a sua vida. Que essa unção possa possuir completamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Esperança viva,
tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, declare isso, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual. Não há nada igual. Não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, tua presença. Declare isso, meu irmão. Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória,
Ó Senhor, livra-nos do legalismo religioso, da hipocrisia religiosa. Enche-nos, ó Santo Espírito, e esse poder extra do Espírito Santo esteja sobre nós, na vida de cada pessoa aqui presente, e esta comunidade local faça diferença, como luz do mundo e sal da terra, e adore somente a Jesus, somente o Cordeiro que na cruz morreu e derramou seu sangue. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem assentar, irmãos. Felipe, à noite, 18 horas, o nosso culto. Venha adorar a Jesus. Amém, meu irmão?